Estamos ao vivo, estamos ao vivo! Estamos ao vivo, Pedro Zambardini, amigos. Boa tarde, presidenta Dilma. Prazer em revê-la aqui no DCM, uma honra. Tudo bem? Boa tarde, Kiko Nogueira. Boa tarde, Pedro Zambarda. Tudo bem. Dentro do possível, nesse quadro aterrorizador por que passa a pandemia no Brasil. Perfeito. Como dizia um amigo meu, se melhorar, melhora, né, presidente? Melhora, se melhorar, melhora. Não há dúvida que se melhorar, melhora. Diga lá, Pedrão. Gente, estou muito aqui honrado com a presença da presidenta. Vai ser um pouco mais complicado hoje ler os superchats de vocês, serão muitos com certeza, mas eu vou colocando os superchats que forem passando na tela, dando um alô aqui para Raquel Castro, Thiago Andrade, muita gente já nos acompanhando aqui, o Qualigrade, Ricardo da Silva que pediu a benção dele. Deixa eu só fazer, antes de começar a entrevista, dar aquele serviço básico para todo mundo que está acompanhando aqui o DCM, não esquecendo, por favor, de vocês contribuírem com superchats aqui embaixo. A gente tem um crowdfunding fixo também, que vocês podem contribuir, e a ferramenta Membros, a partir de R$3, vocês já podem colaborar com o Diário do Centro do Mundo e manter as atividades para justamente a gente continuar entrevistando a presidenta Dilma, entrevistando todas as figuras importantes da esquerda, para a gente manter aqui o nosso diálogo. Kiko, vou passar a bola para você para a gente não ter problemas aqui de timing. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá, presidenta. Nós estamos aí batendo em 251 mil mortos de Covid-19, a coisa realmente fora de controle. Na segunda onda, não tem vacina para todo mundo, as UTIs dos hospitais estão lotadas, inclusive eu estava vendo agora o Einstein e o Sírio em São Paulo, não tem ninguém no comando. Quem está no comando, aliás, é um general que está se provando completamente inepto, que é o Pazuello. E aí eu queria fazer a pergunta aqui para começar o nosso papo, uma pergunta de $1 milhão. Como é que a gente sai dessa encalacrada, presidenta Dilma, em que o Bolsonaro está nos metendo? Alguém comparou como se a gente estivesse num campo de concentração e se fôssemos reféns desse genocida. Bom, eu queria te dizer, Kiko, que eu acredito que a gente primeiro tem de olhar como é que é essa situação, em que ela consiste. Ela consiste no seguinte: uma incompetência na área de gestão estarrecedora, como você disse, que é a incapacidade do governo federal coordenar não só o conjunto do país, mas com o suporte e a participação direta e ativa dos governos estaduais e municipais. Essa é a primeira grande falha, uma falha de gestão. Este governo está claro, ele não tem gestão na área da saúde, ele não tem gestão na área da educação, a gente viu o que foi, né, todos os exames do Enem, né, e ele não tem capacidade de articular-se com outros países fornecedores da cloroquina. Se eles não tiveram a providência no início, há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, quando começou, né, o primeiro doente foi detectado no Brasil. Se eles tivessem providenciado uma reconversão industrial, se eles tivessem se dedicado a desenvolver as capacidades que existem no Brasil, principalmente o Butantan e a Fiocruz, são instituições capazes e deviam estar participando do desenvolvimento de vacinas em parceria, por exemplo, né, com o Instituto Gamaleya, com os institutos diferentes da China, com qualquer instituto internacional da Janssen, em quaisquer condições, até porque o Brasil tem esse know-how. A segunda questão é a política externa absolutamente, além de ser negacionista internamente, o Bolsonaro e toda a sua equipe conseguiu criar um clima de indisposição generalizada com o mundo. Tirante o Trump, ele agrediu a primeira-dama lá da França, a senhora do Macron. Ele teve atitudes desrespeitosas com lideranças internacionais preocupadas com o meio ambiente. E, no caso específico da China, ele manteve uma atitude eu acho assim, de ofensa
até assim parecendo moleque, entendeu? Uma pessoa sem as condições mínimas de se relacionar no âmbito internacional. Então, segundo motivo. Primeiro, é a sua incompetência de gestão. O segundo é uma imensa dificuldade de estabelecer relações internacionais, de parceria e cooperação. E tem um terceiro, que é o negacionismo. Em que consiste? Se a gente fizer um levantamento de todas as falas do Bolsonaro, nós vamos ver, primeiro, uma negação da existência da pandemia, né? Segundo, uma negação de que era uma doença séria, era só uma gripezinha. Terceiro, um exemplo deplorável em relação a duas coisas fundamentais. Enquanto você não tem a vacina espalhada pelo país, ou seja, não tem a chamada, que eu não gosto até muito da palavra, né? A chamada imunidade de rebanho, enquanto você não tem isso, você terá necessariamente de ter uma preocupação com algumas questões, como os equipamentos de proteção individual dos enfermeiros e dos médicos no hospital, mas também máscaras. Hoje mesmo, ontem, ele falou contra a máscara, o que é um escândalo, né? A máscara é um elemento de proteção. E ele incentivou, pelo seu comportamento negacionista, a população a acreditar que era não só uma tolice, mas que quem respeitasse o isolamento social era uma pessoa que não tinha coragem. Até isso ele disse. Então, você tem um quadro de estímulo a que não se respeite as regras de isolamento social. E criou no Brasil um estigma sobre o lockdown. Você veja uma coisa que é interessante. O Reino Unido vacinou aceleradamente. E lá no Reino Unido, eles, enquanto estavam vacinando, tá, eles também fizeram lockdown. Aí você vai dizer, não, mas isso é contraditório. Não acredito que seja contraditório, pelo contrário. É porque também só a vacina, quando você tem uma imensa propagação dos vírus, um contágio aceleradíssimo como é esse que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, o lockdown é a única maneira de barrar. E barrar por quê? Porque você não tem estrutura de saúde suficiente. Por estrutura de saúde, não é o leito físico, é não ter equipes de médicos suficientes e equipes de enfermaria suficientes para atender o paciente. Então, como disse até o governador da Bahia, o Rui Costa, né, você se precipita para o caos. E aí, ao criminalizar o lockdown, ao deixar que aconteça o que está acontecendo aqui em Porto Alegre, com o prefeito dizendo o seguinte: vocês têm de contribuir com a sua saúde para garantir o funcionamento da economia. Nós chegamos a um ponto em que você tem um clima de desestímulo à preservação de vidas, e agora com uma diferença. Não é só a minha faixa etária, um pouquinho para baixo, um pouco para cima, que é objeto do risco de morte. Mas é também, né, os jovens também, o pessoal da camada média da população. Então, você tem uma situação grave, sabe? Que eu acho extremamente grave. E acho que essa situação é muito importante a gente destacá-la, porque sem superar a pandemia, nós não temos a economia funcionando efetivamente. A condição para haver crescimento econômico e desenvolvimento econômico é, fundamentalmente, a gente controlar a pandemia de uma forma profunda, rápida e massiva. Ou seja, não é 4 ou 5 vacinas, é vacina para todo mundo, é vacina garantida. Além disso, para você controlar a pandemia,
Você precisa criar as condições para as pessoas permanecerem em suas casas, principalmente os mais pobres, que são os mais contagiados, porque a vítima da pandemia é a mesma vítima do neoliberalismo. São os pobres. E quem são os pobres? São as mulheres, os negros, né? A população trabalhadora, a população que era trabalhadora e hoje está desempregada, e a população que tinha seu próprio negócio e não tem condições de segurar a força que a pandemia devorou a demanda. Então, nós precisamos também de renda emergencial plena. E o que é isso? Ele não pode comparar com o Bolsa Família. O Bolsa Família suplementava uma economia que tinha trabalho e que, portanto, ela acrescia para garantir uma renda mínima, uma renda básica para a população. Agora não, agora a gente precisa de uma renda emergencial que garanta o que não vão conseguir no mercado de trabalho e possa ficar dentro de casa. O mínimo são R$600. Então, você tem uma situação que, para a economia começar a melhorar, você precisa desses dois itens. Você precisa de superar a Covid. E aí se coloca uma segunda questão, é a recuperação do país. Esse país não recupera com essa política austericida e com esse teto dos gastos. E não se recupera também com a incompetência de gestão demonstrada por esse governo, não só na área de saúde, mas em todas as áreas. Você vê idas e vindas, você veja isso que aconteceu recentemente com a Petrobras, que mostra completa inconsistência do governo. Ele quer diminuir preços e, ao mesmo tempo, vende refinarias. Como é que ele vai ter uma política de preços internalizada vendendo refinaria? E, além disso, você precisa também para a democracia, porque eu estou convencida que é fundamental que as pessoas possam se manifestar no Brasil hoje. E não é possível a gente só se manifestar por live. A democracia vai precisar das ruas. Vai precisar, inclusive, que a gente reconheça certas coisas, como é o caso, né, da prisão indevida do presidente Lula, e, mais do que indevida, a sua condenação, ou as suas condenações. Porque agora também ficou mais do que público e notório quem é a Lava Jato, né? Mais do que público e notório. Não há palavras que possam descrever um comportamento criminoso de um juiz e seus dalanhóis, né? Que tornou, de fato, essa questão da prisão do Lula uma questão democrática também, uma questão fundamental para ter democracia no nosso país. Perfeito. A senhora falou da Petrobras, eu queria aproveitar o gancho aqui. O Bolsonaro está sendo criticado pela intervenção na Petrobras e houve comparações com a senhora. Ontem teve um artigo da tal da Malu, alguma coisa no Globo, falando em bolsopetismo ou Dilma nariz, ou qualquer coisa assim, um desses neologismos idiotas para enganar a trouxa mesmo. Mas eu queria perguntar para a senhora, como é que a senhora vê essa questão dessa comparação da sua atuação na Petrobras, como a senhora vê hoje e o que o Bolsonaro está fazendo lá? Bom, Kiko, a Petrobras, no nosso governo, desde o governo do presidente Lula e no meu governo, ela era uma empresa que estava em processo acelerado de reconstrução, porque ela tinha sido extremamente reduzida no período do Fernando Henrique. Uma das questões principais era a nossa compreensão que a Petrobras, como empresa de energia, ela tinha de ser fortemente verticalizada. O que isso significa? Que a gente tinha de começar lá no poço de petróleo, tinha de passar pela distribuição, pelo refino, pela produção de gás e chegar até o poste, fornecendo energia elétrica. E nós tomamos as providências para isso. Eu não sei se você lembra, mas fazer refinaria no Brasil, durante o período do Fernando Henrique, era crime. E nós resolvemos fazer refinaria. Não só isso, como também resolvemos, vamos dizer assim,
modernizar as nossas refinarias. A palavra não é bem modernizar, é adequar tecnologicamente. Eu vou explicar por quê. A gente comprava petróleo leve do exterior e não refinava o nosso, tinha de fazer um mix. O que nós fizemos? Nós começamos a transformar nosso parque de refino em capaz de refinar no Brasil. Isso significa que a Petrobras, verticalizada, com uma estrutura também de distribuição, que é a BR, com uma posição na área de gás, ela tinha condições de ter um preço interno e não um preço dolarizado. Essa história, que dolarização é proibida desde o real, eles não tiveram o menor compromisso com o petróleo, porque interessava a quem? Às grandes petroleiras e, sobretudo, ao mercado financeiro, que é hoje mais importante na área de petróleo do que o próprio mercado físico. Para você ter uma ideia, é mais de 3 a 4 vezes a transação no mercado financeiro especulativo do que a transação física. Então, nós tínhamos condições de praticar uma política interna de preços, pela qual eu fui muito criticada. Muito criticada. Por quê? O que significa essa política de preços? O mercado, quem é esse mercado chamado mercado de petróleo? É um mercado livre? Não, senhor. Esse mercado é fortemente influenciado por decisões geopolíticas e políticas. Esse mercado ele é um mercado que tem um processo de controle muito grande no aumento e na diminuição de preços. É muito sensível a questões políticas e sociais, principalmente internacionais. Então, bloquear o país dessa volatilidade de preços que tem no mercado é algo fundamental para um país crescer de forma mais serena, mais constante. Por isso, a política de preços e também porque o Brasil controla a Petrobras, mais de 60% do controle é do Estado brasileiro. Então, ele tem de prestar contas aos acionistas brasileiros, né, que é o povo, e tem de prestar conta ao consumidor, que são todo o país, né, todos nós. E aí, o que acontecia? A gente não aumentava o preço quando a volatilidade empurrava para cima, e não reduzia o preço quando ela empurrava para baixo, tentando manter um patamar, e fazia reajustes de longo prazo. Para você ter uma ideia, eu vou te dar alguns dados. Em 2011, tá, o petróleo subiu e manteve-se em patamares em torno de $100 o barril equivalente de petróleo, $100, tá? E essa valorização ela foi entre 2011, segundo semestre de 2014, eles tiveram entre $100 e $120. Teve um pico muito forte, mas ela se manteve nesse patamar, que era um patamar elevadíssimo. Para você ter uma ideia, quando teve um momento no passado que ele estava a 13, né? Você vê a oscilação. O que aconteceu no segundo semestre de 2014? Uma queda vertiginosa do preço do petróleo, que chega no final de 2014, ele chega, aliás, logo no segundo semestre, ele chega à metade. Ele cai para 55, 56, 57. Chega a 37. Por que isso? Porque estava ocorrendo, naquele momento, no mundo, uma alteração. A alteração básica era a transformação de quem controla a produção de petróleo, quem controla, ou seja, quem são os maiores produtores. Vinha sendo a Arábia Saudita e a Rússia, os maiores produtores, com a Venezuela também numa ótima posição. A partir desse período, final de 14, início de 15, a produção, a maior produção de petróleo do mundo passa a ser dos Estados Unidos. Os Estados Unidos,
que produz petróleo da forma menos ambientalmente correta, porque ele faz o quê? Ele fura, só para dar uma ideia para as pessoas, no Brasil e no resto do mundo, a extração de petróleo se dá verticalmente, você fura um poço verticalmente. Nos Estados Unidos, eles descobriram uma tecnologia para adaptar a disponibilidade de petróleo naquela região, que fura horizontalmente. E aí vai quebrando rocha com água. Eu estou simplificando. E vai extraindo petróleo. Enquanto quando você extrai petróleo de um poço, verticalmente, ele dura mais tempo. Quando você faz o fracking, que chama fracking, que é a quebra da rocha, a fraturação da rocha, você tem uma exploração, uma produção muito volátil. E os Estados Unidos entrou com tudo nesse mercado. A OPEP tinha a seguinte tradição: quando caiu o preço, porque naquela época a demanda também caiu vertiginosamente, desacelerou a China, a Europa estava extremamente impactada pela crise de 2008 e 2009 ainda, então você tinha uma queda da demanda. O que faziam? A Arábia Saudita, e puxando o caminhão, né, mas os outros países da OPEP também, ela reduzia a produção. Ela reduzia, por exemplo, em 10 milhões de barris dia. E isso conseguia ajustar o preço e garantir um preço mínimo, que era do acordo desses países. Por isso que você não pode ficar na mão disso. Se você ficar na mão disso, você vai ter um susto a cada ano ou 4 anos. Então, o que aconteceu nesse momento? O petróleo caiu. Está em queda, ou seja, está nesse patamar. Entre 11 e 14, né, ele, além de ser um preço altíssimo, a baixa volatilidade, porque não tinha como subir muito, nem cair muito. Eles estavam confortáveis com aquele preço. Mas, a partir desse momento de queda de demanda e reestruturação da oferta, porque os Estados Unidos entram, a Arábia Saudita muda. E isso está durando. Você veja que o ano passado, em março, né, vai fazer um ano, houve aquela situação que todo mundo assistiu, que, mais uma vez, houve um conflito. A Arábia Saudita, Estados Unidos e Rússia, a respeito justamente dessa regulação, porque a queda era muito grande devido à pandemia também, devido ao fato que o impacto no Iraque não tinha sido tão forte, voltou a produção da Líbia. Tudo isso, nessas circunstâncias todas, leva ao preço ser negativo. Como é que um preço é negativo? Né? Pode ser o nosso ouvinte aí, quem nos acompanha na live pode estar perguntando. É simples. Ele fica negativo, como é que faz? É o seguinte: você paga para te comprarem o petróleo porque você não tem onde estocar. Olha só. Então, ele chegou a menos, ele chegou a ser cotado menos. Se eu não me engano, dia 20 de março ou qualquer coisa assim. Mas é fácil, é só entrar na internet que você vai ver. Então, esse preço é volátil. E o que é que o governo brasileiro, diante de tudo isso, fez? A velha história de sempre. Quero privatizar o refino. Se privatizar o refino, não existe como você segurar preço interno. E mais, abriu, já no governo Temer, abriu o mercado para importadores de diesel e de gasolina, produzindo uma pressão imensa. Se você abre o mercado, você vai corrigir pelo mercado internacional, senão ele está perdendo. E tentando também quebrar já a Petrobras e todos essa estrutura de verticalização. E aí teve o Pedro Parente, representando o sistema financeiro. Porque a lógica do sistema financeiro, em qualquer setor, é igual em qualquer setor. Qual é a lógica? Ela é igual, por exemplo, no setor por exemplo, que constrói rede 5G. Ela é igual no automobilístico. Ela é igual no setor petrolífero. Qual é ela? É o lucro trimestral.
A empresa é medida pela capacidade dela de produzir lucro. E aí, Kiko, você tem aquela história estranhíssima, muito denunciada nos Estados Unidos e pouco ouvida aqui no Brasil, que é a compra e recompra de ações. Entre outras, para garantir a lucratividade, a Bolsa tem de variar para cima, para eles, porque eles têm de realizar lucro trimestral ou semestralmente, de preferência trimestral. Então, eles compram as ações, a ação sobe, eles ganham dividendos e repartem os dividendos para os seus acionistas. E isso significa uma das grandes forças motrizes da concentração de riqueza e da concentração de renda nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ela é muito visível, essa lógica é muito visível na Petrobras. O mercado futuro de petróleo é o grande mercado futuro. Ele não é um mercado físico. Ele é um mercado de apostas. Quanto vai valer o preço do petróleo em agosto de 2016? Ou, aliás, no nosso caso hoje, agosto de 2021. Essa modificação de preços, ela também influi nessa questão do preço do mercado. O que faz o preço do parente? Pega o preço nacional, o preço local, o nosso preço interno, e liga ele automaticamente ao preço internacional. Com isso, ele é um mecanismo de suporte extremamente valorizado pelo capital financeiro. O que tem de absoluta retórica do Bolsonaro? Ele não resolve a questão de preço por tributo, tirando tributo de governador ou do governo federal. A raiz desse mecanismo é muito mais profunda. É essa que eu estou tentando explicar. Agora, o que acontece? Ele quer privatizar, estão todas escaladas para privatização. Privatizaram a BR. A BR era excepcional nesse processo também de internalização, porque ela sinalizava preço. E ninguém, com a posição da BR, a posição de mercado, ia desafiá-la também. Então, o que eu te digo? Acho que tanto é retórico essa fala do Bolsonaro sobre a redução de preços, quanto ele fala algumas coisas que têm a ver com todas as distorções que eles mesmos implantaram. Porque o Paulo Guedes e todos os seus seguidores, inclusive o Conselho de Administração da Petrobras. O Conselho de Administração da Petrobras é integrado por pessoas do mercado financeiro e de importadores internacionais, cujo interesse é aumentar o preço. Então, nós vivemos uma situação que também o mercado também, a Globo, que usou a queda da Bolsa, a queda do preço das ações da Petrobras para criar o caos, dizendo, olha, que perda é essa? A Petrobras não perdeu coisíssima nenhuma. É uma flutuação de mercado, ela recompõe. Perfeito. Então, você tem um jogo feito para a população brasileira, na qual eles tentam levar a população como sendo aqueles que não entendem o que está acontecendo. E aí, ambos, o mercado e o senhor Bolsonaro, presidente, têm atitudes que são de encobrimento sistemático do que fazem, que é a extorsão do consumidor brasileiro, do povo brasileiro, e principalmente no gás de cozinha, que é gravíssimo, é bem de primeira necessidade. E aí nós estamos vendo repetir o que tinha no governo Temer, aumento do uso, né, de madeira, carvão, de tudo para poder substituir o gás. É impossível o gás a esse preço que está hoje, né? É impossível. Ainda mais, e a mídia transforma isso uma volta às origens. Está na moda agora cozinhar com fogão a lenha. É sensacional. Tá. E aí vai o Globo e diz
que o Bolsonaro está fazendo um bolso petista. Não! Eles estão fazendo uma temerização bolsonarizando a Petrobras e nós salvamos a nossa política era de fortalecer a empresa. Ora, você sabe que a Petrobras esteve entre as maiores empresas de petróleo no nosso período. E tem mais uma outra lorota. Eles falam o seguinte: não, porque na época do PT, a Petrobras não tinha caixa para investir. Ô, Kiko, nenhuma empresa internacional de petróleo, ou uma grande empresa investe com caixa, viu? Todas empresas investem recorrendo ao sistema financeiro. E há uma lei, tá? Ninguém recusa financiar uma empresa que detém. O que ela detém? Ela detém a riqueza. A Petrobras detém ativos, ela detém os blocos de petróleo. E no Brasil, no nosso período, ela tinha garantido esse direito. Mas o Fernando Henrique, que queria a Petrobras, né, abriu o capital dela e, com isso, cria essa contradição. Tem que ser firme com o investidor interno. Veja bem, quando eu falei que aquela visão de curto prazo ela é complicada também para quem produz 5G, você veja só, o que você acha que explica que as empresas americanas não tenham desenvolvido tecnologias de longo prazo e só tenham apostado, por exemplo, a Apple e todas as demais, no curto prazo, distrair, e nenhuma apostou num avanço científico e tecnológico e agora estão perdendo para a China. Olha o caso da 5G. Talvez alguma escandinava, né? E a própria Samsung. Mas empresa americana nenhuma tem condição de ter essa tecnologia aprimorada como a Huawei chinesa teve. Muito bem, presidente. Por causa do lucro de curto prazo. Deixa eu seguir aqui o nosso programa aqui, presidente, está muito bom. Vou pedir mais superchats para vocês. Estamos com a presidenta Dilma, entrevista importantíssima nesse momento da história. Vou chamar aqui o Leandro Fortes. Leandro, meu caro, o apresentador do Café da Manhã do DCM. Leandro, por favor, faça a sua pergunta aí para a Dilma, meu caro. Manda bala aí. Leandro, você está mutado, a frase mais dita em 2020. Vamos lá. Desmutando aqui. Presidenta Dilma, desde 2017, corre pela internet, corre pelos meios políticos, entre jornalistas, enfim, uma história que é oriunda de um artigo do Fernando Haddad, à revista Piauí, de que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da Turquia, Erdogan, teriam lhe telefonado, né, quando houve aquelas manifestações de 2013, lhe informando, lhe avisando que aquilo era preparação para um golpe de Estado, que só deveria tomar alguma providência, porque estavam preparando um golpe de Estado e que aquela movimentação que se apelidou de Jornadas de Junho, na verdade, era uma coisa orquestrada pelo imperialismo norte-americano para derrubar o governo do PT, para tirar a senhora da presidência da República, o que acabou acontecendo de fato por um golpe de Estado em 2016. Eu queria saber primeiro o seguinte: se essa informação que foi colocada no artigo do Haddad é de fato verdadeira, se realmente houve esse telefonema do Putin para a senhora, para o presidente Lula, alertando, olha, vai ter um golpe no Brasil, façam alguma coisa, ou se isso não aconteceu exatamente nesses termos. Eu queria muito que a senhora desse a sua versão sobre isso e por que não foi feito nada diante de um aviso disso, claro, partindo do pressuposto de que realmente houve esse aviso. Olha, eu vou te esclarecer, não sei de onde saiu assim, essa informação precisamente, porque de mim não foi. Então, vou te dizer o que aconteceu. O presidente Erdogan, eu tinha uma relação bastante razoável com o presidente Erdogan, porque quando ele não era presidente, ele era primeiro-ministro, eu fiz uma visita à Turquia. E nesse período, nesse momento em que eu fiz a visita à Turquia, ele era primeiro-ministro, então primeiro eu fui no presidente, falei com o presidente em Ankara, e depois fui para
Istambul. E por que eu fui a Istambul? Porque a mãe dele tinha morrido, então fiz uma visita de pêsames ao primeiro-ministro. A partir daí, tivemos uma relação bastante próxima, porque você sabe que são gestos que aproximam as pessoas, né? São gestos pessoais, porque também nós somos pessoas, temos mães, pais, né? Sofremos. Bom, e o presidente Erdogan me tinha prometido uma visita aqui ao Brasil. Quando há as jornadas, justamente quando há essas jornadas, ele me liga. Ele me liga, as jornadas aqui coincidem com as jornadas lá na Praça Tahrir. Não sei se vocês estão lembrados. Bom, ele me liga. O que ele disse para mim não é que ia ter golpe, nem nada disso. O que ele disse para mim é que ele achava que aqui e lá tinha uma intervenção americana, norte-americana, nos dois processos, porque tinha similaridades. E fala o seguinte, me fala sobre a guerra híbrida, né? Fala, olha, nós estamos aqui avaliando se nós não estamos sobre um processo de guerra híbrida, né? Tinha saído aquele livro do Coríbico, se eu não me engano, Anatoly, ou qualquer coisa parecida com isso, sobre guerra híbrida, e ele me diz, nós estamos sobre guerra híbrida, né? Pode, o que está eu não tenho ainda a percepção completa do que está acontecendo aqui na Turquia. Agora, você também, e você, o que você está achando? Eu falei, olha, aqui a situação é essa, e expliquei para ele. Naquele momento, nós tínhamos uma avaliação sobre o movimento, né? No momento em que eu falei com ele, uma avaliação sobre o movimento, e dei a avaliação sobre ele, né? Dizendo que a gente achava que tinha um componente real e um componente manipulado, né? O componente real, a gente usava aquela expressão, o fim da miséria é só o começo. Como a gente estava num processo de acabar a miséria, as pessoas estavam querendo mais. Era nesse sentido que eu estava falando com ele. E disse para ele que podia ter interferências externas, mas que nós não tínhamos evidências ainda comprobatórias. A minha conversa com o presidente Erdogan foi nesse sentido. Inclusive, ele se referiu àquele Anonymous, eu não sei se vocês lembram quem era, aquela máscara preta com a boca branca. E aos Black Blocs. Os Black Blocs existiam aqui no Brasil e lá na Turquia. E também o que havia na Turquia e havia no Brasil era o Anonymous como uma figura. E um processo de desestabilização. Eu acho que essa hipótese da guerra híbrida, que tem ali começado o processo de golpe, é correto, mas não foi isso que nós debatemos naquele momento, porque não havia ainda, nem da parte dele, nem da minha, essa percepção. Posteriormente, ele vai ter essa percepção, mas se você for olhar a cronologia, é bem mais tarde, não é em 13. Ele vai tomar aquela medida, se eu não me engano, a partir de 16 ou 17, que ele vai intervir no Exército, porque dentro do Exército tinha uma ala. O presidente Erdogan é muçulmano sunita. Tinha uma ala muçulmana sunita e essa ala muçulmana sunita dá suporte para ele fazer uma intervenção também no judiciário, na imprensa, em todas as outras atividades. E, de fato, posteriormente, depois do golpe, em um momento determinado, ele fala comigo por telefone, ele diz que ele tinha evitado o golpe. Desculpa, o presidente Putin, então, também não, o presidente da Rússia não ligou para a senhora? Eu conversava sistematicamente com o presidente Putin nas reuniões que tínhamos internacionais, né? Ele, para mim, nunca disse sobre golpe, nunca avisou. Posteriormente, ele também me disse que o Brasil tinha sofrido um golpe, repetiu essa história da guerra híbrida, ele também acha isso, mas ele nunca me ligou nesse sentido. Então é bom, porque a gente precisa desmistificar essa história, porque há muito tempo, foi bom a senhora ter dado essa explicação, se coloca, inclusive para lhe criticar, de que a senhora sabia que ia ter golpe, porque o Putin
havia lhe avisado, né, o presidente da Rússia, O e que a máximo. senhora não teria tomado nenhuma atitude, apesar do aviso peremptório do presidente da Rússia, não teria tomado nenhuma medida para se prevenir contra o golpe. É bom ter esclarecido. Eu acho que é a primeira vez que se esclarece isso, de fato, eu lhe agradeço muito, porque Mas é uma história que posso precisava ser falar uma esclarecida. Posso te falar Claro. uma coisa? Golpes, você só reage a eles se você tiver uma estrutura de suporte. E a democracia brasileira está ficando cada vez mais claro que não tinha essa estrutura de suporte. Aqui no Brasil não dá para convocar forças democráticas dentro do aparelho de Estado para resistir ao golpe, notadamente no Exército, que estava a favor do golpe. Então, tem uma certa... Me desculpa, mas nessa avaliação tem uma absoluta ingenuidade. Né? Oi, Kiko, o que aconteceu? Uma absurda. Tá normal, Kiko, tá tocando. Vamos lá. Tem uma absoluta ingenuidade a respeito de reagir, né? Reagir como? Você podia me esclarecer como é que essas pessoas queriam que a gente reagisse? Não, longe de mim querer esclarecer isso, não tenho a menor ideia de como lhe responder isso. É porque, na verdade, eu queria esclarecer a história, porque isso, na verdade, presidenta, foi um artigo do Fernando Haddad, na revista Piauí, onde ele revelou essa história. Na história, ele disse que o Putin e o Erdogan alertaram, ligaram, ele usa o termo. Mais tarde eu soube que eles telefonaram tanto para Dilma como para Lula para falar pessoalmente e alertá-los da possibilidade de golpe por conta das jornadas. Que eu saiba, o Putin jamais ligou para ninguém falando isso. Então, se a senhora está dizendo, é claro que não ligou. Eu queria muito esclarecer isso, porque já está no folclore da história do golpe. Eu quero dizer que o Putin não me ligou. Eu tenho uma boa relação com o presidente Putin, aliás, tive uma boa relação com o presidente Putin. Eu discuti muito com ele a questão da invasão da Crimeia, mas não te asseguro, ele não me avisou de nada. E não usaria telefones, eu te digo isso. É bem possível, tá bom. Muito obrigado. Eu acho de uma ingenuidade fantástica. O Kiko, acho que está com algum problema técnico. Acho que seria legal passar a bola agora para a Sara Vivacqua, né, Sara? Acho que você já está com as perguntas encaminhadas aí. Vou colocar você na tela, vou remover o Leandro por enquanto o Kiko tenta retomar a conexão. Vamos lá, Sara. Acho que o Kiko agora está de volta. Peraí. Kiko? Alô? Não, acho que ele ainda está com problema. Você está ouvindo a gente? Sim, passa a bola para a Sara Vivacqua, né? Por favor, Sara, lá de Londres, Sara Vivacqua, faça a sua pergunta para a Dilma, por favor, Sara. Presidenta Dilma, é uma honra para mim poder entrevistar a senhora hoje. E acho que, pese a qualquer crítica ou colocação que caiba dentro do governo, eu acho que nunca lhe faltou nem coragem, nem dignidade, nem nos momentos mais críticos da condição humana. Eu, pessoalmente, tenho que lhe agradecer. Isso vai ficar claro no final da entrevista de que se trata, através de uma pessoa do outro lado do mundo que enviou um recado especialmente para a senhora. Bem, presidenta, para formular minhas perguntas, eu me dirigi a 3 grupos para saber das suas inquietudes. Os juristas, do qual eu faço parte, os indígenas e os cidadãos comuns. E eu vou começar com a pergunta que me foi trazida por um grupo de juristas. Presidenta, como foi falado aí, hoje nós temos uma visão muito diferente do que foi o papel dos Estados Unidos na Lava Jato e na soberania econômica nacional do Brasil. E eu gostaria de saber qual é a sua leitura a posteriori disso. E também como a senhora avalia hoje, olhando para trás, o papel do seu governo com relação ao alinhamento da Polícia Federal aos setores golpistas. Era possível, naquele momento, fazer alguma medida mais incisiva a esse respeito? Bom, você está me perguntando a respeito da Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão do Ministério da Justiça. O que aconteceu é que a Polícia Federal, ela tem uma estrutura, hoje, que eu discordo dela, acho que essa estrutura está errada, mas é essa estrutura que eu recebi,
que era uma estrutura em que havia autonomia de certas regiões, ou seja, certas... Eu não lembro mais o nome da forma... Ou seja, certas regiões, ela tem... É por região que ela tinha uma certa autonomia que eu achava um pouco excessiva, né? E acho que a Polícia Federal ela tem de ter uma estrutura bem mais centralizada do que tem. Mas não foi isso que é responsável pela Lava Jato. A Lava Jato ela não é fruto nem da Polícia Federal, nem só do Ministério Público. Ela é fruto de uma condição socioeconômica, que é quem está na Lava Jato, e, aliás, quem integra a Lava Jato. Você tem hoje uma seleção, tanto de juízes, como de procuradores, como de delegados, que vêm de uma certa origem e que são sujeitos à ideologia neoliberal, são sujeitos à ideologia conservadora. Eles são sujeitos a essa ideologia. Ou seja, não dá para acreditar que um governo muda a ideologia sem um processo em que esse Estado, né, não o governo só, mas o Estado, tenha uma atitude que... Vou te dar uma síntese. Saia da Lei de Segurança Nacional, que é aquela que prendia, e entre na Lei de Defesa do Estado de Direito. Criminalize a ofensa ao Estado de Direito. Coisa que no Brasil é impune, completamente impune. Você veja que essa prisão do Daniel Silveira, ela é no máximo, um ato isolado num processo de desrespeito sistemático ao Estado de Direito. E mais, houve um conluio das instituições para deixar que fosse permissivo atitudes de violação do direito básico, né, à igualdade de defesa, ao princípio da neutralidade do juiz, a todos são iguais perante a lei. Houve uma permissividade. Se não houvesse permissividade, como é que você explica que o processo do Eduardo Cunha, por corrupção, informado desde a Suíça, pelos acordos que a Procuradoria fez com o MP suíço. E esse foi legal. Informado para o procurador. Ele pega e manda o processo para o Supremo. Isso é dezembro. E de dezembro até o dia do meu impeachment, 31 de agosto, e mais um pouco à frente, se eu não me engano, até novembro ou outubro, o Supremo não tome nenhuma providência. E só vai tomar depois que eu sou empichada. Por que isso? Porque o próprio juiz, relator, segundo alguns livros que estão publicados, diz que ele não tinha maioria. Mas como ele não tinha maioria? E depois vai ter maioria? Só pode ter porque eu sofri um impeachment. O que há de diferente nas provas robustas contra o senhor Eduardo Cunha? Então, eu estou dando isso de exemplo. A minha gravação, eu sou presidenta da República, eu sou gravada. E aí, ilegalmente, a única coisa que acontece com o Sérgio Moro é uma repreensão. Ora, não precisa da Vaza Jato e da gravação dos diálogos no Telegram para perceber que ele cometeu um crime. E passou indelevelmente. Tudo isso cria, o que eu estou dizendo, que havia um ambiente pró-Lava Jato, um ambiente de impunidade. Então, não é porque a Polícia Federal, a Érica Marena, por exemplo, falsificou documento. Ela falsificou documento junto com todos eles. Na parte policial, judicial do Brasil,
você é de um grupo, né, que eu estou imaginando que seja os Juízes pela Democracia, que percebe que há uma estrutura jurídica. E essa estrutura jurídica, ela se relaciona com quem? Ela se relaciona com a mídia. E este relacionamento produz viciosamente um clima no país. Um clima no país. Eles nunca conseguiram provar um crime de corrupção ou não contra mim, como não conseguiram nunca provar contra o Lula. E, no entanto, os petistas são corruptos. É absolutamente estranho que não seja o PSDB corrupto ou o PMDB corrupto, seja o PT. Por quê? Porque eles montaram uma estrutura cujo objetivo não era justiça, era enquadrar o Brasil geopoliticamente, socialmente, economicamente no neoliberalismo. E aí eu te pergunto uma coisa. A Lava Jato, o que é a Lava Jato? Eu acho que na guerra híbrida, na chamada guerra híbrida, já estudada por muitas pessoas, tem vários estudos a respeito da guerra híbrida, você tem dois grandes instrumentos. O que é a guerra híbrida? É utilizar processos similares à guerra, utilizando a lei e mecanismos sociopsicológicos de convencimento. Políticos, sociopolíticos, psicológicos. Dentro da guerra híbrida, você teve dois instrumentos utilizados aqui na América Latina que complementam a intervenção direta na Venezuela e em Cuba, que é o bloqueio econômico. E também lá na Rússia, porque bloquearam a Rússia também. O bloqueio econômico é para atingir a população, é uma coisa, eu acho assim, pecaminosa. Não é para você combater o país, você combate a população do país. Né? Você torna essa população miserável, você quer miserabilizar a população. E esse bloqueio, nós temos aqui dois exemplos, um em Cuba e outro na Venezuela. Posteriormente, eles usaram isso como usando a força do dólar também para impedir que quem quer que seja comercialize com eles. Né? Fazem isso também com o Irã hoje. Esse é um processo. Aqui na América Latina teve esse, que é de uma intervenção indireta, que se caracteriza pelo seguinte: um golpe, que não é um golpe brando, como alguns podem querer falar, aqueles que chamavam a ditadura de dita branda, como a Folha. É um golpe devastador. É devastador, ele provoca. E aí eu acho que é muito importante a declaração daquele prêmio Nobel Stiglitz. Ele provoca, porque o liberalismo tem isso, ele provoca a nossa incapacidade de reagir à pandemia, porque ela destrói o Estado. O objetivo dele é a destruição do Estado, das políticas públicas e da erosão do papel do Estado. Mas esse golpe, ele não usa tanque na rua. E ele também não usa fechamento do Congresso. O que aconteceu no nosso, aqui? Tudo que a Globo, a Folha, o Estadão, a imprensa tradicional queria era negar que existisse golpe. Nós estávamos sob a vigência plena da lei. Foi isso que aconteceu aqui. Vigência plena da lei. Era isso que eles falavam. Tanto é assim que logo depois que eu sou afastada, em abril 17 de 2016, eu sofro um bloqueio da imprensa. Eu furo o bloqueio da imprensa tradicional, porque os blogs sempre tiveram essa disposição de divulgar, via imprensa internacional. A imprensa, eu falo para a imprensa internacional, convoco a imprensa internacional. Então, você tem um quadro, aí você acha que o delegado da Polícia Federal não está influenciado por ele. O procurador, o judiciário inteiro. Veja bem, nós éramos considerados, em princípio, culpados. Nós éramos o inimigo eleito. Era o inimigo que tinha de ser destruído, não era o adversário político, era o inimigo.
E fizeram isso claramente nesse golpe continuado, que começa quando? Começa com o meu impeachment. Eu acho que a gente pode retroceder, ele começa antes. Eu tendo a concordar que ele é arregimentado nas manifestações de 2013. Uhum. Ninguém viu isso antes, porque ver depois é uma coisa, ver antes é outra. E ele continua, chega à prisão do Lula, chega à interdição do Lula, porque o Lula é solto, mas eles interditam os direitos políticos do Lula e leva ao Bolsonaro. E agora, com o sincericídio, por exemplo, do general Vilas Boas, fica claro que eles participaram de forma discreta, mas participante no golpe. Porque também eles disseram que a família militar participava das demonstrações. Então, você tem uma cadeia de situações extremamente complexas que nós vamos ter de estudar, de entender, porque nós vamos ter de tratar da questão democrática. O Brasil sempre fez transições mitigadas. A reclamação a respeito da Comissão da Verdade, para mim, é estarrecedora. Por quê? Quando houve a passagem da ditadura para a democracia, ficou tudo como dantes no quartel de Abrantes. O que acontece? Chega no governo Lula, que manda a lei da Comissão da Verdade para o Congresso. É aprovado quando eu assumo. Eu abro a Comissão da Verdade e tem a Comissão da Verdade. Eles queixam dessa Comissão da Verdade que, na prática, elencou quem era culpado. Mas, diante da posição do Supremo Tribunal Federal de que a lei de anistia está consagrada, ficou sem nenhuma punição, não houve punição. E é diante disso que protestam. A mesma coisa eu olho, fiquei estarrecida com a questão de Raposa Serra do Sol. Você pode ser contra Raposa Serra do Sol, ser a favor da Raposa Serra do Sol. Mas defender a Amazônia não é ficar brigando com a Raposa Serra do Sol. Defender a Amazônia é impedir que a desregulamentação da Amazônia, feita por esse ministro do Meio Ambiente, ocorra e que as empresas, as chamadas empresas extremamente oportunistas canadenses e outras internacionais, invadam a Amazônia para extrair o nosso minério, as nossas riquezas minerais, que são as mais variadas possíveis na Amazônia. Né? Debaixo ali do rio, perto do rio ali, tem uma reserva, eu já esqueci, de potássio. Não é pouco o que tem na Amazônia. Então, isso nós vivemos este clima. E eu quero deixar claro, muitas coisas eu percebi agora. Eu não percebi a dimensão da presença das Forças Armadas no golpe de 16. Não percebi. Isso que eu queria perguntar para a senhora, presidenta. A impressão que se tem é que os militares estavam ali conspirando e... Eu só queria falar uma coisa. Nós nunca fomos revanchistas. Nós nunca fomos revanchistas. Deveria ser ou não? Do PT, não foi. Vai ser revanchista quando, querido? Não sei. Era o caso de se cobrar uma atitude, dava para se cobrar uma atitude dos militares. A senhora não percebeu nada dessa movimentação dos militares, que hoje a gente está vendo, Vilas Boas, o Luna, que está indicado para a Petrobras, deu uma palestra na Universidade Federal Fluminense, atacando os governos petistas. Isso durante o seu governo. O Luna, o tal do general que o Bolsonaro indicou para presidir a Petrobras. A senhora convivia com esses generais, ninguém percebeu? Nós punimos alguns. Agora, não subimos de todos. Eu acho estranha essa história do Luna, viu? Nunca ouvi falar dela. Nós demos recentemente, porque foi numa palestra que ele deu, em que ele foi chamado de lunático.
em 2014. Ah, Já estava ali uma movimentação. Como é que a senhora vê essa questão militar hoje, presidente? olha, eu acho gravíssima, viu? Acho gravíssima. E acho que eu sempre digo isso. O Exército Brasileiro participou da formação da nacionalidade. Isso é inequívoco que ele participou. O Exército Brasileiro teve uma tradição nacionalista, forte tradição nacionalista. A última, e ela era sempre uma tradição nacionalista com um viés autoritário, quando houve. E o último que eu me lembre foi o general Geisel, que defendeu o país, a soberania do país. Mas, infelizmente, tem uma passagem que não é muito honrosa no que se refere aos direitos humanos, à tortura e às mortes. Mas hoje o que eu estou preocupado é que eu não vejo uma preocupação nacionalista no alto comando. Não vejo. Porque eu não entendo como é que a aeronáutica... Eu estou falando das Forças Armadas, não é só do Exército. Não entendo como a aeronáutica concordou com a privatização da Embraer. Não entendo como é que concordaram com a base de Alcântara. Não entendo como é que tratam a questão hoje da Amazônia como tratam. Porque até onde eu enxerguei, tinha generais e tinha oficiais preocupados com os indígenas. E eu não acho que revanchismo leve a nada. Eu acho que a avaliação política e a presença da justiça contra crimes leva. Isso não é revanchismo, né? Então, você não vai perseguir ninguém, você não vai ter essa atitude que eles têm e nós não podemos ter, mas você vai julgar e condenar daqui para frente. Eu acho que o Brasil tem de encarar a questão hoje do genocídio que está sendo praticado. Tem um genocídio no Brasil. Então, isso vai ter de ser encarado. Como vai ser encarado daqui para frente, não é uma questão que só uma pessoa responde. Ou nós, como país, como população, como pessoas com convicção, como lutadores, exercendo as nossas atividades nos mais diferentes lugares, nós temos de exigir isso. Sem exigir isso, sendo só alguma coisa dos ex-presos políticos, como foi no nosso caso, não leva a nada, não. Perfeito. Tem que ser massa. Como foi na Argentina, como foi no Chile. Pedroso, nós temos já superchat, você pode ler aí? O pessoal muito animado, querendo falar com a presidenta Dilma, por favor. Tem superchat sim, Kiko. Deixa eu só fazer uma saudação especial aqui para um superchat muito generoso da Tereza Sena. Dilma, eu vou ler os superchats e aí, se você quiser me interromper a qualquer momento para responder as perguntas do público, a gente está aberto aqui. Tereza Sena mandou uma contribuição muito generosa falando: maravilhosa Dilma, saudades imensas do tempo que era uma cidadã feliz, orgulhosa das políticas públicas, orgulhosa de ser brasileira. Deixa eu pegar aqui os comentários do pessoal. Temos aqui Rogério Gonçalves, Terezinha Casimiro. Vou pegar aqui os comentários de vocês. A gente tem aqui o nosso querido Wilson Rangel mandou uma contribuição. João Pedro Autista estava preparando uma surpresa para Dilma, que é um desenho que ele já me mandou, que daqui a pouco eu mostro. Alex PS, presidenta Dilma, mande um salve para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Maria da Glória mandou para a gente: você não acha que o PT deveria criar um programa de educação política nas escolas? Acho que faltou isso no nosso partido. Zahira Souki mandou para a gente aqui uma perinha super fofa. Mal mandou para a gente: muito obrigado, presidenta Dilma e presidente Lula, por proporcionarem a conquista do meu apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mandou um coraçãozinho para a gente. Marcelo Graça Fortes: obrigado por existir, dignidade e coragem, saudades da minha ex. Rosiane Maria, perfeita colocação. Não dá para fazer política de preço de Estado vendendo refinarias. O mesmo acontecerá com a energia elétrica se venderem a Eletrobras.
Marco Cavati mandou para a gente aqui uma peninha super fofa. Posso falar sobre vender Eletrobras? Vamos lá. Se vender Eletrobras, o Brasil é um país que tem uma característica muito, muito boa, né? Nós temos a energia hidrelétrica espalhada pelo país inteiro, tá? Que é a energia mais barata, ela é uma energia que permitirá uma sustentação para o país durante muito tempo, e nós nos equiparamos aos países melhores do mundo nessa área, ao Canadá, no caso, o Canadá. Então, o que acontece se privatizar a Eletrobras? Vai privatizar todas as usinas hidrelétricas brasileiras. Ao fazê-lo, perderá o controle sobre os preços. Os preços não vão disparar, não, vão explodir. Segundo, a Eletrobras ela faz parte de um sistema. O Brasil adota um sistema de operação integrada, e isso significa que todas as outras fontes energéticas, como a térmica, a gás ou a carvão, nós temos poucas térmicas a gás e a carvão. Temos poucas térmicas também nucleares. Temos eólica e temos solar. Se privatizar essa parte da Eletrobras, o país perderá o controle sobre sua energia. A Petrobras também tem uma rede de transmissão de mais de 100 mil quilômetros, muito mais de 100 mil quilômetros era na minha época. Imagino que agora esteja maior. Tudo isso, se ficar sendo valorado no privado, vai ter de dar um lucro muito maior do que dá hoje. Porque também sofrerá muito com o mercado financeiro. Eu acredito que será as duas coisas gravíssimas no Brasil: privatização da Petrobras ou da Eletrobras. Continuar privatizando a refinaria da Petrobras. Se não privatizar as refinarias da Petrobras, a Petrobras manteve pelo menos uma parte da sua, da sua integralidade. Agora, a privatização da Eletrobras, você esquece, o Brasil perderá todos os seus instrumentos. Então, é algo assim criminoso. É criminoso. Isso é criminoso. Tão criminoso como já foi privatizar a Embraer. Só que um pouco mais. Pior ainda. Do ponto de vista estrutural, a Embraer afeta a capacidade estratégica do Brasil de atuar na aeroespacial e na aeronáutica. E de ter uma empresa absolutamente íntegra, correta. A Eletrobras e a Petrobras, elas afetam a segurança nacional do país, afetam a população do país, afetam os preços dos produtos, afetam as condições de crescimento econômico. Então, isso é algo muito grave. E eles ainda não vamos nos iludir. Tem em mira a privatização do Banco do Brasil e da Caixa. Por que eu estou falando isso? Porque o Bolsonaro mesmo disse, quando tomou o governo, que ele não tinha vindo para construir, ele tinha vindo para destruir. E que só depois ele construiria. O problema é que só depois não vai restar pedra sobre pedra. Não vai ter com que reconstruir nada. Então, nós temos de impedir isso hoje. Presidenta, você teve uma discussão com a Miriam Leitão, bastante... Agora, o Kiko, nós estamos caminhando por fim, né, querido? Nós estamos... o combinado era mais um tempinho, mais uns 20 minutinhos. Pode ser? Pelo menos mais uma rodada aqui? Pode ser? Para mim vai ficar difícil, porque me falaram 1 hora. Tá. Mas eu fico mais 10 minutos, tá? Negociando pela metade. Maravilha. Tá bom. Eu vou passar, então, aqui para o... Pela Miriam Leitão. Deixa eu falar da Miriam Leitão. Fala da Qual Miriam é a Leitão, discussão da Miriam Leitão? Tá. Qual? A Miriam Leitão, nessa discussão que eu acho que você ali pegou num ponto dela do sincericídio.
e ela acabou, acho que tentando estender a mão para você, depois disse que você mentiu sobre ela. Como é que você interpreta esse gesto da Miriam? Foi um aceno? Olha, como é que você vê isso aí? ela fez aquela fala sobre... Era uma fala, até não lembro mais direito, vamos ver se você me ajuda a recordar. Era a fala do sincericídio, o que ela dizia? Ela dizia que se não considerassem aquilo do Bolsonaro como golpe, ficaria claro que eu não tinha tido motivos para sofrer um impeachment. É uma coisa mais ou menos assim. Isso. Então, o que eu disse? Eu disse que ela estava falando, primeiro, não foi eu que comecei essa conversa, foi ela. Uhum. Eu disse a ela que ela estava cometendo um sincericídio e que não tinha. A gente podia assistir de tudo, mas rever o passado não dava, rever a história, reescrevê-la. Eles tinham dado um golpe. Independentemente do que ocorresse com o Bolsonaro, eles tinham dado um golpe. E mais, que eles tinham eles têm vamos dizer, duas grandes culpas. Uma em relação ao golpe de 16 e outra por ter reeleito o Bolsonaro. E agora estão tentando, que eu acho que faz parte, é uma tentativa que nós estamos vendo, de parte da Globo, por exemplo, de procurar, mais uma vez, reconhecer e não reconhecer nada que fez. Ela tenta transferir para os outros a responsabilidade pelos seus atos indevidos, quase criminosos. É isso, eu acho isso. Tá, perfeito. Vamos fazer mais última rodada aqui, então, tá, presidenta? Leandro, por favor, se você puder fazer sua pergunta, meu caro. Leandro, a frase mais conhecida de 2020. Você está mutado, Leandro Fortes. Desmuta. Presidenta Dilma, sendo bem objetivo, porque eu sei que a senhora está com problema de tempo, o presidente Lula, numa recente entrevista com Kennedy Alencar no UOL, ele citou o caso a escolha do Fernando Haddad para botar o bloco na rua, porque o Fernando Haddad, segundo ele, teria uma credencial importante para isso. Ele tinha 47 milhões de votos da eleição de 2018. Quando ele falou isso, eu me lembrei imediatamente que a senhora tem uma credencial nesse aspecto maior ainda. A senhora teve 54 milhões de votos em 2014. No entanto, o seu nome, nem em 2018, nem agora, com pretensões de 2022, tem sido colocado como uma candidata, como uma pré-candidata, como um nome viável para ser candidata em 2022. A senhora que foi a presidenta que foi usurpada, que foi retirada do poder de forma que foi golpeada. E, no entanto, o PT nunca se movimentou, pelo menos aparentemente, nunca se movimentou para que a senhora retomasse o fio da história e voltasse a ser presidenta do Brasil, pelo menos a ser candidata. A senhora, então a minha pergunta objetivamente é essa: a senhora concorda com esse movimento do partido em relação ao seu nome, ou a senhora acha que é isso mesmo, se não tem outra opção, tem que ser o Haddad mesmo para colocar o bloco na rua? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu até te agradeço ter lembrado do meu nome. Eu não tenho a menor intenção, e o partido sabe disso, de concorrer a presidente da República, em hipótese alguma, não tem cabimento eu fazer isso agora. Sim, por quê? Porque eu não quero. Eu não quero e há muito tempo. Isso está claro. Logo depois, não podia. Eu acho que eu dei minha contribuição. E agora eu acho que é a hora de outro dar sua contribuição. E acho que o Haddad tem todas as condições de, se for ele, botar o bloco na rua. Agora, eu acho que o PT, sabe? Eu acho que o PT hoje tem uma missão. Ele tem de construir uma frente de esquerda. Agora, ele sempre, na vida dele toda, ele respeitou, né, os diferentes partidos, respeitou que esses partidos pudessem, se quisessem, ter seu próprio candidato no primeiro turno. Eu não sei se o Lula conseguirá retomar sua condição de cidadão brasileiro pleno, que eu acho que ele é de direito.
E enquanto ele tiver essa condição, eu quero ser muito clara, sabe? Eu acredito que a pessoa do PT com mais condição para ser candidato a presidente da República tem nome, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Por que eu acho isso? Acho porque ele conseguiu, por causa da sua história, porque as coisas não são pelo novo ou pela novidade. O Lula tem uma história, e nessa história dele, ele conseguiu, perante o povo brasileiro, representá-lo. Então, eu acho que ele será o melhor candidato. Isso não significa que eu não tenha grande respeito pela trajetória do Fernando Haddad. Inclusive, e acho que os 47 milhões de votos do Fernando Haddad não é uma questão quantitativa também. Sabe por quê? Porque são 47 milhões de votos tirados numa situação extremamente difícil, com um mês de campanha, num quadro em que a gente sabe hoje, né, não sabia na ocasião, mas sabe hoje claramente, um quadro em que houve, eu acho, de uma forma muito até solerte, fake news, a omissão do Bolsonaro de participar em debates, enfim, eu acho que ele teve um desempenho excepcional, considerando tudo, né? Então, eu acredito que hoje ele é o que se credencia mesmo, não é vamos dizer, um capricho do presidente Lula, ou meu, ou do PT. É porque ele para botar o bloco na rua, ele se credenciou, ele tem o que demonstrar, né? Ele foi um resistente. Então, eu vou te falar, eu agradeço a sua preocupação, mas não é minha. A senhora tem saudade, presidente? Eu tive com a senhora não, lá. Eu te digo o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do Brasil. Acho que é uma oportunidade única para servir seu país e seu povo. Mas isso significa que eu vou sempre me orgulhar disso e procurar me desempenhar e comportar para fazer jus a esse cargo. Agora, saudade, que é uma outra questão, eu não tenho, não. Não sente falta ali de conversar com o Renan Calheiros, aquela turma toda? Não, eu vou te dizer, eu acho o Renan Calheiros, eu não compartilho com todas as opiniões do Renan Calheiros, mas tenho grande respeito pelo Renan. Uhum. Eu vou passar... Em muitas circunstâncias tivemos posições diferentes, mas em outras tivemos posições comuns. Então, o Renan é um senador que eu respeito. Eu tive com a senhora ali no fim do impeachment, a senhora estava bem, estava sóbria, mas estava aparentemente mesmo meio cansada. Enfim, como sempre, sobra, guerreira, mas um pouco de saco cheio. Então, faz sentido o que eu estou falando? Não. Assim, daquele momento? Não. Eu acho que pelo contrário, eu estava assim, vou te falar, eu estava com a força toda. Senão é impossível aguentar tudo aquilo. Eu tinha muito empenho, eu tinha muita preocupação. Do que eu não tenho saudade é mais muito. Se você dá importância, né, e não fica andando de como é que chama aquilo, né, que voa sobre a água. Esqueci. Bom, jet ski? Jet ski. Eu não ficava andando de jet ski por aí, né? Então, eu trabalhava muito. Cansado podia estar. Agora, nunca desanimei, não. E vou te falar, e nunca deprimi, porque também muito disso é da sua condição, né, pessoal. Eu não deprimo. Uhum. E eu já aguentei muita coisa, né, Kiko? Eu não sou marinheira de primeira viagem, propriamente dito. Quem passou pelo que a senhora passou na ditadura, ali sabe que... Né? E é engraçado isso, porque supunham que eu seria frágil para, por exemplo, tentaram me convencer a não ir no Senado me defender. Óbvio, porque a vítima, se for silenciada, né, ela é mais fácil de enfrentar. E isso eu acho que tinha também uma visão
que sempre tiveram comigo uma visão assim um tanto ou quanto machista, né? Uhum. Eu sempre fui vista como uma mulher dura. O homem na minha situação seria, né, rotulado de forte. Depois eu fui vista como uma mulher frágil. É estranho, não é, a lógica não bate, né? Não bate forte com frágil, mas era assim que funcionava. O homem seria sensível. Depois eu fui vista como sendo uma pessoa que obrigava todo mundo a trabalhar. O homem seria assim, teria iniciativa, seria trabalhador. Eu trabalhava excessivamente. Então, isso aí é algo que jogam muito, né? Tem toda uma sintaxe, ou, se você quiser, uma linguagem específica para que foi usada contra mim sistematicamente. Tem até alguns estudos bem interessantes. Tem de um holandês que se chama Theo van Dijk, que ele mostra isso, utilização, inclusive, pela Globo e pela Folha, como é que era que as manchetes introduziam a visão sempre negativa, nunca tinha aspectos positivos. Isso eu sei, porque quando a gente inaugurou aquele aeroporto, não sei, se eu não me engano, foi o de Brasília. O aeroporto estava perfeitinho, a única coisa que tinha um vazamento num banheiro, e foi o que eles destacaram, o vazamento do banheiro. Impressionante. Então, é isso. Você tem de ter um couro de jacaré velho. Eu tenho um couro de jacaré velho. Deu para ver a diferença entre a senhora e aquele Brutamontes, por exemplo, Daniel Silveira se defendendo, e a senhora no Senado. Ficou patente ali a estatura moral ali entre um e outro, né? Eu queria botar aqui um recado, como a Sara Vivaco disse, do outro lado do mundo, é do pai do Assange para a senhora. A Sara vai traduzir. Aliás, o velho a cara do Assange, olha que impressionante. Vai ver o Assange mesmo disfarçado. Eu vou botar aqui. John Shipton here, Julian Assange's father. Thanks for your support. I followed yours and Lula's vocation, presidency of Brazil, with much admiration. We have a friend in common who is in Switzerland, Jean Rousseau. He speaks highly of you, as does everybody. May I wish you and Lula all the best and good fortune in your fight against the current government. A gente está com o áudio muito baixo aqui, mas o recado está dado. Sara, se você puder dizer o que ele disse, por favor. Sim. Presidenta Dilma, só para esclarecer, eu sou uma das fundadoras da Carta Advogados por Assange, e eu não tenho dúvida da eficiência da senhora, que no momento onde todo mundo era condizente com o caso Assange e se silenciou, a senhora moveu montanhas e fez com que todo o grupo de Puebla assinasse a nossa carta. Essa carta rodou o mundo, foi inclusive parte de uma moção no parlamento australiano, foi manchete nos jornais de todo o mundo, e eu atribuo ao sucesso dessa carta a sua coragem, de uma pessoa que entendeu o que é ser um preso político e que, em momento algum, a senhora impôs qualquer condição. A senhora teve uma eficiência e uma dedicação na ajuda ao Assange que a campanha tem consciência e o pai dele também. O que ele pediu para mim, para enviar para a senhora esse recado, onde ele fala: oi, Dilma, aqui quem fala é John Shipton, pai de Assange. Obrigada por todo o seu apoio. Segui com muita admiração a sua vocação e a de Lula na presidência do Brasil. Temos amigos em comuns que está na Suíça, Jean Roussard, que apenas tem elogios com respeito à sua pessoa. Eu desejo-lhe a você e a Lula as maiores felicidades e boa sorte na luta contra o atual governo, para trazer ao Brasil de volta a democracia e um governo justo sobre o Partido dos Trabalhadores. É isso. Muito obrigado, presidenta, viu? Foi uma honra. Muito obrigado. Para mim é que foi, Kiko. Ó, para vocês. Obrigado, até a próxima. Bom almoço. Obrigada.
Tchau, tchau, presidenta. Tchau. Aí. É que eu tenho neto, gente. Tchau, tchau. Acho que foi legal, né? Cadê o Leandro Fortes? Acho que valeu a pena, né, pessoal? Foi uma boa conversa. Foi uma ótima conversa. O Leandro colocou uns pontos bons mesmo. O pessoal esquece da Dilma quando fala em sucessão. Pois é, sabe o que? Isso é uma coisa que sempre me intrigou. Parece que ela foi meio escanteada pelo próprio partido, né? Foi. Ela foi muito elegante no que ele falou agora, mas assim, ela foi escanteada. A Dilma teve 57 milhões de votos em 2014. Isso é uma credencial muito grande, muito alta. Ela numa eleição apertada, né, Leandro? O golpe, exatamente, o golpe foi contra ela. E assim, nunca se aventou, pelo menos publicamente, que eu tenho visto, ouvido, nunca se aventou de que ela deveria voltar ao poder, de que ela, ao menos o nome dela, deveria constar do hall de nomes para pré-candidatos do PT em 2018 e agora em 2022. Assim, eu acho que ela, muito elegantemente, até para uma questão, até para não causar cisânia, né, até por inteligência política, ela foi muito, não, eu não quero, não me interessa mais e tal, porque ela sabe que se ela falasse qualquer coisa diferente disso, iria causar um problema, ia botar uma interferência, um ruído nessa discussão política, porque, de certa forma, eu sempre achei muito injusto que o nome da Dilma jamais entrasse nas discussões do Partido dos Trabalhadores sobre quem deveria suceder o Bolsonaro, por exemplo. Leandro, pelo menos tem um aspecto, né? Que ela falou que ela não quer. Eu acho que isso também é um aspecto válido. Eu acho que querer mais uma empreitada dessa, eu acho que você tem razão. Ficou desnudo. O que era misoginia? O que eram as pessoas que ela tinha que lidar naquele Congresso Nacional? Realmente, assim, sim, eu acho que isso para mim seria favoroso estar na situação dela e ter que repetir isso. Eu acho que a vontade dela aí tem que preponderar. Tem, mas tem também, eu acho que aí um casamento entre, acho que a vontade dela e a vontade do PT de não querer colocar ela na roda. Isso é um fato. Tem aí, né? E que, olha, eu vou te falar, do ponto de vista eleitoral, faz sentido, né? A Dilma foi mal nas eleições agora, perdeu, não foi? Do Senado, né? Em 2018. Apoiou para o Senado. Então, ao contrário do Haddad, que tem uma trajetória vencedora em 2018. Não, mas ele perdeu a eleição da Prefeitura de São Paulo também, primeiro turno. Sim. Mas, enfim, é uma coisa interessante assim, que eu acho que o PT devia pensar sobre isso, porque ela tem muito a falar, né? Ela tem uma obra ali que está longe de ser também algo que precise esconder, né? É uma coisa... Sim. No governo Dilma, gente, é o governo do Mais Médicos. Né? É o governo do Mais Médicos, é o governo do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, assim, não tem o que esconder. Pelo contrário, é uma super publicidade que se usa até hoje, inclusive muitas vezes, sem citar o nome dela. Eu achei legal, você fiquei feliz. Há muito tempo, Kiko, que eu queria fazer essa pergunta do telefonema do Putin. Não houve. Era uma coisa do folclore político que era muito usado contra Dilma, tipo assim, uma molengona, né? Recebeu o Putin ligou para ela, vai ter golpe, e ela não fez nada. E eu falei, eu sempre perguntei, gente, quem é que falou isso? Aí eu descobri que isso estava num artigo. Olha só que curioso. Num artigo do Fernando Haddad, na revista Piauí, em 2017, onde ele conta essa história, que depois eu soube que o Putin e o Erdogan, é Erdogan ou Erdogan que se pronuncia? Erdogan. O Erdogan ligaram, pegaram o telefone, ligaram pessoa. Esse é o artigo do Haddad, ligaram pessoalmente para mim, avisando a ela. Que a jornada de junho lá... Era aquele artigo longo, né? Que ele fala várias coisas. Ele fala uma análise profunda. É um artigo muito bom. É um artigo muito bom. Aí eu fiquei, olha, eu tô com isso na cabeça, gente, ela ligou ou não ligou? Eu perguntava, todo mundo não ligou, aí virou uma verdade. Aí eu era doido para ter entrevista com a Dilma, aí ela disse, não ligou. Nem Putin, nem Erdogan jamais ligaram para ela. Sabia que a conversa com o Erdogan foi uma conversa pessoal, numa coisa super... E que ele falou de guerra híbrida, e ele tinha toda a razão, aliás, né? Toda a razão. Mas o Putin jamais ligou, olha que coisa louca. Falou de primavera árabe também, né, Leandro? Primavera árabe. Mas o engraçado é esse, o Putin jamais ligou para Dilma para dizer que ela recebeu um golpe, isso é o fim.
Fake news. Às vezes é a edição do Piauí, né? A gente sabe que esse Piauí faz umas matérias muito convolutas. Não é edição, não, porque é artigo, não é matéria, é artigo. É um texto do Haddad. Eu acho muito estranho se fosse verdade, porque o Putin vai se interessar pelo Brasil assim. O Putin vai o Putin, a cabeça dele está em outro lugar, assim. Você acha que o Putin vai saber mais as questões internas do que a gente, porque ele tem serviço de inteligência? Acho um pouco difícil. Sara, você tem razão, eu sempre achava estranho isso, mas por que o Putin ligou para avisar isso, né? Uhum. Eu sei, mas o fato é que esse artigo do Haddad gerou essa informação que virou verdade, e eu já vi gente de direito falando, a Dilma é tão molenga que o Putin avisou a ela e ela não fez nada. Às vezes também o Haddad ficou isso vindo de um ruído que vinha de outras pessoas. Ele ouviu dentro do PT alguém falando isso e falou, eu soube... Tanto que ele fala assim, eu soube que mais tarde que ligaram para ela, mas você vê uma coisa que não era verdade. Não era verdade. Simplesmente o Putin jamais ligou para Dilma para avisá-la que ia ter um golpe. Olha só como é que é incrível isso. Agora, eu acho que, voltando a essa questão dela se candidatar ou não, tem uma grandeza nessa retirada dela de cena também. Eu acho que é uma mulher de idade, tem netos, nunca deu atenção, acho que para os filhos, não pôde, por razões óbvias, né, porque se dedicou ao Brasil, à luta armada, depois foi presidente da República, e agora precisa mesmo, olha, né, deixa isso aí para o Haddad, que tem, sei lá, mais novo, tá com mais sangue nos olhos. Então, que quer receber uma ligação do Putin. Deixa ele receber a ligação. E deixa agora, né? Vamos ver como é que fica aí. Acho que tem uma lição dela também que é interessante para todo mundo, né? Uma hora você precisa se retirar. Chega. Porque eu me lembro, por isso que eu falei para ela do Renan, quando eu estava lá entrevistando ela nos estertores do mandato, o clima, cara, no Palácio da Alvorada era meio de fim de feira. Não sei se você esteve lá, Leandro, mas um negócio em que, sei lá, não tinha mais camareiro, o copeiro não aparecia, sabe? E ela estava sóbria e tal, mas não estava muito, vamos dizer... Nem tinha como. Não tinha como, e por isso que eu falei, ela estava, na minha opinião, meio de saco cheio. E o Renan ligou, tá? E ela não atendeu. Não sei se você se lembra, o Renan virou casaca. Todo mundo se lembra, não é? O Renan virou casaca. O Renan apoiou o golpe, a única coisa que ele fez contra o golpe foi impedir a retirada dos direitos políticos. Foi o cavalo de pau. O cavalo de pau que ele deu na votação definitiva. Então, também, essa hora que tá todo mundo te dando facada nas costas, sabe? Vira aquele espetáculo mesmo de degradação moral. A gente sabe como é que é, sabe? Né? Uma mulher que todo mundo puxava o saco, de repente, os puxa-sacos desaparecem. E ela estava, assim, repito, tranquila, né, sossegada, suave na nave, mas meio assim, puta, já deu isso aqui. Já. Você lembrou? Kiko, eu acho... Não tinha só terminar. Não tinha o que ela pudesse fazer. Tem um monte de babaca. Se a Dilma tivesse não sei o que, lei de segurança nacional... E o escambau, e sei lá. Talvez tivesse uma coisa para ela fazer, levar o processo até o final. O que ela fez. Só uma coisa, e a Dilma falou uma coisa interessante que botaram aqui no chat. O Putin jamais falaria isso por telefone, né? É um fato. O cara vai. Ô, Dilma! Alô? Tá rolando um golpe aí para você. Dilma, Putin, tudo bem? Como é que tá as coisas aí? Vai ter um golpe aí contra você, viu? Prepara. Isso está parecendo aquele Russiagate que tinha dos democratas americanos. Agora, eu acho assim, eu vou falar uma coisa aqui que pode até ser impopular. É uma responsabilidade do Haddad, disse o que me disse numa revista Piauí. Não, mas só para nós não tornar um problema aqui. O artigo não é uma menção, num artigo que é muito bom da Piauí, e uma coisa que estava rolando. Não vamos transformar, te peço, assim, só para a gente também ser responsável para não criar um problema, né, de como se o Haddad fosse fofoqueiro. Não foi isso. A pergunta mas diga lá, desculpa te interromper, por favor. Não, eu acho que é o seguinte, eu até ia dividir uma situação que eu vivi também com você contou desse sentimento, esse live, de estar live em algum lugar, traz para a gente percepções
muito espontâneas, e elas são as mais valiosas, né? Igual você está falando desse sentimento que você teve ali quando você cobriu o golpe. Por um acaso, eu fui dentro do Palácio Planalto na segunda posse da Dilma. O clima era de muita tensão. Eu vi a cara do Lula passando entre a multidão, irreconhecível. Era como se ele estava pisando numa mina. O clima ali era de pura tensão. Eu acho que o golpe, essa ideia de golpe, ela estava em latência desde o momento, em qualquer momento onde houver poder e dinheiro no Brasil. E aí vai se construindo. E acho interessante ela colocar de como a gente não tinha visibilidade da questão militar. Claro, eles operam em segredo, né? E eles não podem fazer parte do governo, eles são do Estado. Então, assim, você vê como que era difícil mapear uma conjuntura tão complexa de fatores, como, por exemplo, a própria questão da Lava Jato. Nós sempre soubemos da interferência americana, mas nunca soubemos na extensão de tudo. Por isso que eu acho que é fundamental estar sempre ligado nas questões internacionais, porque ela antecipa para a gente coisas que podem acontecer aqui. Mas eu acho que isso também tem a ver com uma misoginia. Olha, a mulher negou, o homem avisou para a mulher e ela não cumpriu a ordem. Sabe, no fundo eu sinto isso. Dois homens experientes e que sabem o que fazem, ligaram para uma mulher, deram a ordem para ela e ela ignorou. Eu não sei se era possível reagir a isso, e que ela falou também. Como você reage a um golpe desse? Depois do que a gente viu, daquela coisa horrorosa, daqueles pessoal falando da família quadriculada, que quer um impeachment, que quer que tortura ela, do Bolsonaro falando do Ustra. Eu acho que só dela ter ido lá com a dignidade que ela foi mais do que... Para mim, ali, a Dilma fechou. Eu não seria capaz de aguentar aquilo ali, não. Você tem razão, é verdade. Tem aí embutido um negócio. Não quis ouvir lá o Putin. Pô, mulher... Era essa acusação que faziam a ela todo o tempo. Falava, mas também não ouviu o Putin, né? Não quis ouvir o Putin avisou para ela não quis. Aí eu fiquei com esse troço na cabeça a vida toda. Foi bom que ela esclareceu isso de uma vez, tá? Fernando, Leandro, eu vou ligar para você hoje fingindo que eu sou o Putin. Você vai ficar feliz? Vai ter um golpe no DCM. Se prepara, hein? Você é o Biden. Fernando Fortes, eu acho que você vai perder seu emprego hoje. Faça alguma coisa. Mas essa coisa da misoginia, gente, está entranhada no golpe. Teve essa menção ano passado, mas vem sobretudo dessa direita que está aí. Por isso que o Bolsonaro foi eleito. Esse pessoal odeia mulher mesmo. É muito complicado. Olha aqui, olha só o chat. O cara falando para mim parar de falar e aprender com o Leandro. É a típica coisa que mulher ouve. Exatamente, ilustrou. Ilustrou o que a gente tá falando. Instant karma, né? Na mesma hora. É isso mesmo. Mas, cara, é só você começar a falar que os caras se revelam. É verdade. Mas é o machismo estrutural, gente. Isso acontece. Aposto que foi um ato reflexo do cara. Né? Agora, isso sempre foi impressionante da Dilma mesmo, né? Ela tem uma postura digna, desgraçada ali, que você vê naquela foto, amigos, em que ela está no centro de um tribunal militar, né, jovenzinha, depois eu vou até colocar, a mesma postura. E os caras escondendo o rosto, né, os covardes, né, os milicos covardes. E essa questão que ela falou mesmo, que é importante, ela não deprime, senão teria se matado. Sim. E aí eu acrescento com o que eu ouvi de um outro dirigente petista, ela não deprime, mas ela deprime os outros. Nossa. Porque ela é muito brava. Mas, enfim, achei uma grande entrevista, viu, meus amigos? Muito Foi uma ótima entrevista, rápida, mas boa. Rápida e boa, como deve ser toda entrevista, na verdade. Ô, Kiko, só esclarecer para a galera, não deu para ler todos os superchats, a gente fez o máximo que pôde, pelo amor de Deus, turma, é difícil, mas obrigado pelas contribuições, a gente precisa de toda essa verba, só que tem um superchat de sacanagem que eu preciso ler aqui, Leandro, a Sara Góes mandou, eu sou o novo presidente do PCO ou não? Parece que está tendo uma reunião de emergência no pessoal.
para decidir Rui Costa, a sucessão do PCO, porque parece que o Pedro Zambada se colocou agora como principal nome na sucessão dentro do Partido da Causa Popular. eu causei o problema que a Dilma não causou. Eu coloquei a minha Exatamente. candidatura à disposição e o pessoal está brigando nesse momento. O Pedro está aqui no sacrifício, né, Leandro? Porque ele estava lá no ringue com o Rui Costa Pois Pimenta. é, cara, e foi um belo. Ó, quem não viu, veja depois, foi um belíssimo debate, altíssimo nível, assim, boas argumentações de um lado e de outro, assim, essas coisas que a gente fica esperando acontecer, e quando acontece a gente fica feliz demais. Tomara que no Café da Manhã tenha sempre esse tipo de debate. Aliás, é uma grande ideia, né, que a gente colocar esse tipo de debate sempre no Café da Manhã. Vamos fazer mais isso. É impressionante como isso rende e ilumina, né? Tá surgindo um movimento zambardista, olha só. Não me sigam, eu não sei para onde eu estou indo. As veias abertas do zambardismo. Eu não sei para onde eu estou indo, vocês são loucos. E aqui, olha só que maravilha, já tem um cara aqui me chamando, esse Kiko é um babaca radadista. Oh, meu Deus! Uma coisa maravilhosa. É o cara que mais criticou a Haddad no pós-eleições. Em um mês eu fui de anti-radadista para babaca radadista. É uma maravilha. E eu acho radadista uma palavra tão engraçada, radadista, parece gente que mexe com radar, né? Que trabalha com radar. Olha, eu sou antenista e radadista. Se quiserem me contratar, por favor, meu zap é esse. E agora, segundo a Carmen Carvalho, nós somos todos misóginos também. Acho que dito isso, a gente pode almoçar. O que a gente é zambardista. Zambardista, radadista e misógino. Vamos, almocem agora. Quero ver se vocês vão ter apetite, seus canalhas. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Uma honra ser colega de vocês. Leandro Brilhando, Café da Manhã, Sara Viváqua, às quartas e em outras participações especiais, né? E meu parceiro aqui, Zambardini, o homem que está derrubando o Rui Costa Pimenta do PCO. A nova revelação da luta livre. Exatamente, o cara é a nova revelação do movimento operário. Impressionante, o zambardismo. Eu nunca achei que post de desabafo no Facebook fosse render isso, mas vamos embora. Hoje ainda teremos mais programação, teremos o fim de semana e semana que vem a gente volta também com mais debate, logo mais com o Lula também. Vocês vão ficar sabendo da data. Valeu, pessoal. Valeu, amigos. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem almoçou. Tenham bem-vindo hoje à noite. Não esqueçam. Até mais, gente. Tchau, tchau. José Genuíno. Genuíno, assim. Genuíno, grande figura. Assim. Boa.